A importância do gerenciamento na construção civil, por Larissa Borges, Micael Silva e William Correia. O setor da construção civil usa de tecnologia baseada no emprego, às vezes, de mão de obra não qualificada, tanto para a fase de elaboração e confecção de projetos e na parte do orçamento. A construção civil é um dos setores que mais crescem no mundo, e técnicas de gerenciamento de projetos vêm se modificando para acompanhar o desenvolvimento e a constante busca por melhorias. Porém, algumas novas técnicas são restritas, pois elas requerem um grande investimento e altos níveis de produção. Comumente, percebe-se que programas de qualidade, projetos e cadernos de encargo das empresas, em geral, só contemplam o produto no seu estado final e não no processo executivo. E durante esse percurso, a gente pode identificar alguns problemas que ocorrem quando não tem um planejamento completo. Por exemplo, um curto prazo estipulado para execução, a carência, às vezes, de equipamentos ou maquinários, uma falta de organização para a identificação no local da armazenagem de materiais de construção, EPIs, equipamentos, também como na logística de transportes destes materiais de maquinários até o local de execução da obra. A organização do canteiro de obras é uma das partes mais importantes do planejamento. Os componentes típicos de um canteiro são escritórios, oficinas, estacionamento, almoxarifado, depósito, centrais de concreto, pátio de manutenção e locais de armazenagem de materiais e equipamentos. Isso tudo deve ser previsto também no custo e na duração da obra, de acordo com Silva, Correia e Rubas. Correia destaca que as características marcantes da construção civil e que, de fato, o diferencia das demais indústrias é o fato de estar sempre em mudança, necessitando de certo planejamento para se adaptar melhor forma possível com o desenvolvimento de um canteiro de obras. O gerenciamento em um todo busca maneiras que facilitem o planejamento do início ao fim da obra. A falta de gerenciamento compromete na entrega do produto final e, consequentemente, na confiança do cliente. De acordo com Silva, Correia e Ruas, o gerenciamento vem se aperfeiçoando e garantindo prazos para a redução dos custos e a melhoria na gestão da empresa. A gestão de projetos é um conjunto de atividades integradas e com o objetivo de aplicar em construções sempre o melhor de todas as áreas, melhores custos, melhores prazos e uma melhor qualidade, tanto na utilização de materiais como também no serviço de mão de obra. Conseguir fazer um gerenciamento que exige um bom planejamento, que satisfaça todas as necessidades da obra e realizar de forma monitorada, controlada, no decorrer de todas as etapas, é uma chance de atingir um sucesso e garantir que o objetivo principal da execução daquela obra seja executado. Pires também aponta que o planejamento e o controle e gerenciamento de obras possibilitam ao engenheiro a capacidade de reconhecer previamente o local onde a obra será executada, o modo que ele consegue verificar os pontos críticos presentes ali na área
e também as precauções que eles devem tomar durante a execução da obra, bem como apontar variações entre o custo real da obra e o custo orçado, provendo assim uma melhor agilidade na tomada de decisões e também para repassar ao cliente caso precise de algum ajuste. Tudo isso com o objetivo de estudar meios mais eficazes para alcançar o objetivo e meta desejado para a execução da atividade. A gestão de projetos da construção civil e o processo de planejamento de obra. A execução e controle do projeto construtivo desde seu início até a conclusão. Esse gerenciamento da obra permitirá conhecer o melhor de suas etapas e programar ações que reduzem os custos sem afetar a qualidade, correção e programação das ações, quando necessário. A questão sempre é referente ao custo e o acesso de novas tecnologias que auxiliem para o desenvolvimento de um planejamento e de um orçamento adequado para cada tipo de situação, pois ainda é muito restrito e o que tem disponível às vezes ainda tem um investimento muito elevado, tanto por questão de capacitação e disponibilidade de aquisição, em questão de programas ou de como é gerido em um todo, por exemplo, mão de obra qualificada, números de pessoas envolvidas para desenvolver o projeto, entre outros fatores. Então, a gente pode destacar que ainda é um estudo que precisa ser melhor fomentado, como se diz, pois ainda tem que ter uma grande pesquisa que busque trazer uma resolução para essa problematização, porque a gestão de processo demonstra uma eficácia geralmente quando aplicada à construção civil. E a gente deve se perguntar se isso realmente é preciso e se realmente vai otimizar todo o processo na execução de uma grande obra ou de uma obra qualquer. Porque o objetivo do planejamento é verificar, né, os passos que serão aplicados durante toda a execução do projeto, também como o controle e o gerenciamento de tudo que influencia para a execução e construção de um empreendimento. E também deve-se verificar como esse ramo está no mercado, tipo, se ainda tem uma alta demanda, como esses projetos são desenvolvidos e como esses projetos são vendidos, porque eles possibilitam, né, ter uma base de como chegar a um planejamento e um gerenciamento de obra eficaz. A indústria da construção civil é um dos setores mais importantes para a economia do país. Ela é responsável pelo desenvolvimento da economia e pela movimentação financeira. De acordo com Romagnoli, ela tem um papel importante na geração de empregos e no PIB do país. De acordo com Souza, por se tratar de uma indústria que desenvolve vários processos, é importante que haja um gerenciamento eficiente, onde vise qualidade e controle, onde possa controlar a qualidade do serviço
custos e prazos também. Para Santos e Farias Filho, a gestão de projetos é o planejamento, o controle e a execução do início ao fim do projeto. Para Silva, o planejamento é um conjunto de missões, ações e diretrizes que são desenvolvidas, elaboradas e implantadas em prol de um objetivo pré-estabelecido. No Brasil, é comum as obras atrasarem, saírem com um custo maior do que o previsto. Então, o planejamento ele serve para reduzir esses custos, reduzir todos esses problemas de gestão encontrados ao longo da obra. Muitas obras atrasam, a gente vê no dia a dia que muitas obras acabam atrasando por questões financeiras, por questões que eles não previram, que poderiam ter sido previstas com bom planejamento. De acordo com Filho e Andrade, o planejamento faz parte da tomada de decisões e ele deve ser feito várias vezes, ele não é um processo único. De acordo com Silva, o planejamento pode ser dividido em 3 tipos. O primeiro tipo é o planejamento estratégico ou de longo prazo. O segundo é o planejamento tático ou de médio prazo. E o terceiro é o planejamento operacional ou de curto prazo. Planejamento estratégico ou de longo prazo. Esse tipo de planejamento considera o período de tempo em que a obra ou alguma variante durante a execução da obra acabam interferindo no resultado do empreendimento. Para isso, então, utiliza-se um diagrama de Gantt para ilustrar os avanços da etapa de um projeto. E ele é usado também como uma ferramenta de controle na produção, possibilitando assim uma visualização das tarefas executadas e o que cada membro da equipe demonstra e durante a execução e também o tempo que ele acabou utilizando para executá-la. O planejamento tático ou de médio prazo, ele requer um tempo menor, por volta de 3 semanas, e a função dele é ligar o planejamento estratégico com o operacional. De acordo com Filho e Andrade, a função desse planejamento é revisar e atualizar o plano de longo prazo, criar meios para a execução desse trabalho e identificar a quantidade de trabalho e recursos necessários para o fluxo de trabalho. O planejamento de curto prazo nada mais é do que o gerenciamento de metas semanalmente da obra, no qual o detalhamento da obra é muito mais avançado e o nível de incerteza são muito menores que o todo da obra. De acordo com Pires, quando esses serviços de curto prazo eles são executados, se calcula uma porcentagem das atividades planejadas e concluídas, que são obtidas pelo quociente da quantidade no prazo previsto para esse período. Etapas de um projeto. De acordo com Fagundes, tanto na construção de um empreendimento quanto na execução de alguma obra, independente do porte, há sempre prazos a serem cumpridos na execução de cada tarefa. E deve ser monitorado sempre se o prazo foi concluído de acordo com o estipulado. Geralmente é possível montar um gráfico para representar a lógica do andamento da obra e empreendimento. São estipuladas também 5 atividades ou 5 etapas de um projeto de engenharia, isso de acordo com o Matos. São elas a concepção, iniciação, os indicadores históricos, o planejamento, execução e o controle total das atividades previstas no canteiro de obra.
Os autores apresentaram um quadro de fases de projeto de engenharia, onde a primeira fase é a fase de iniciação e concepção, onde é a definição do escopo, onde é elaborado o programa de necessidades desse projeto. A segunda fase é a fase de indicadores históricos, onde possui o estudo de viabilidade, que é a análise de custo-benefício, onde é estudado o objetivo a ser atingido em função do custo orçado da obra. E também a fase de anteprojeto, é a fase inicial que se desenvolve até o projeto básico. A terceira fase é a fase de planejamento, onde acontece o orçamento analítico, que é a composição de custos e serviços. Acontece também a definição do cronograma e o detalhamento do projeto básico com todos os elementos que serão necessários para a execução. A quarta fase é a fase de execução, é onde acontecem as atividades em campo, montagens e instalações de equipamentos, diário de obra, medições, reuniões de avaliação, resolução de problemas e o acompanhamento das atividades. A fase final é a fase de conclusão, onde acontece as inspeções finais, as resoluções das últimas pendências, a transferência de responsabilidade e o termo de recebimento. Segundo Santos e Farias Filho, quanto mais complexo o projeto é, envolvendo economia e materiais, mais é exigida a prática e a teoria de quem tem a missão de gerir, conceber, executar ou fiscalizar o desenvolvimento dos projetos. O principal integrador de informação é o gestor de projetos, e quanto mais comunicação e quanto mais transparente ela for, melhor vai ficar o projeto, ou seja, melhores serão os resultados do projeto. A estrutura básica de gerenciamento, ela se dá através da aplicação e integração de 5 processos, de acordo com o PMI. São eles o processo de iniciação, processo de planejamento, processo de execução, processo de monitoramento e controle, processo de encerramento. A gestão de projetos, segundo o PMBOK, é a aplicação do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas que possam atender os seus requisitos. Esse gerenciamento de projetos, ele é realizado através de aplicação e integração de 47 processos de gerenciamento agrupados, e também são agrupados em 10 áreas de conhecimento distintas. São elas o gerenciamento de integração do projeto, gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos humanos, gerenciamento das comunicações, gerenciamento dos riscos, gerenciamento das aquisições do projeto e gerenciamento das partes interessadas. Uma obra em atraso é um exemplo de falta de comunicação, e no gerenciamento a comunicação ela é muito importante e a falta dela pode acarretar a vários erros nessa obra. Os materiais e métodos utilizados para a execução da pesquisa. A pesquisa trata-se de um procedimento adotado de maneira sistemática e racional, que tem por interesse oferecer respostas à problemática em questões fazendo uso de métodos e técnicas, entre outros procedimentos científicos. Tudo isso de acordo com o Gil. A tipologia da pesquisa utilizada neste estudo foi a exploratória, que no caso seria a inserção de vários artigos de diferentes autores que tratam o mesmo tema para fazer uma relação geral entre este problema, que é uma melhor elaboração de planejamento e organização de obras ou empreendimentos. Para análise quali quantitativa, utiliza-se o método dedutivo para que parte do geral
para seguir ao particular, o qual se propõe a compreender os fenômenos vinculados à temática de pesquisa, partindo do conhecimento de dados universais para a obtenção das respostas de questionamentos mais específicos. A coleta de dados foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica. Para verificar o estado atual do emprego das metodologias e técnicas adotadas pelas empresas de construção, optou-se como estratégia de pesquisa o uso e a utilização de questionário. O critério de inclusão de pesquisa foi empresas devidamente registradas para a Junta Comercial de Minas Gerais, instaladas na cidade de Paracatu, que tem CNPJ regularizado e responsável técnico ou engenheiro civil com curso superior junto ao CREA de Minas Gerais. Atualmente, a cidade de Paracatu de Minas Gerais consta com 30 empresas da construção civil, mas para a pesquisa foram utilizadas 12 empresas, 6 sendo microempresas, 4 sendo pequenas empresas e 2 sendo média-grandes empresas. O instrumento de utilização para obtenção de dados da pesquisa foi um questionário de classificação das empresas, onde é composto por 7 questões, uma atividade principal e etapas de desenvolvimento. Sobre o procedimento, todas as informações foram coletadas sobre as empresas analisadas, todos os dados foram analisados e acompanhados, foi realizada a tabulação dos dados obtidos junto ao questionário e, por último, foi aplicado um pacote estatístico de porcentagem média e desvio padrão. O estudo dedutivo ele nos possibilita identificar os problemas que existem na execução dos serviços, sendo possível analisar ações que impeçam que o problema que já foi vivenciado. No tópico 4, eu vou falar sobre a análise e discussão dos resultados, onde se observou que a construção civil ela é um dos setores mais importantes para a economia do país. Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, a atividade de construção de edifícios inclui a construção de edifícios residenciais, a construção de edifícios comerciais, a construção de edifícios industriais, que representam um faturamento anual de 180 milhões. Os segmentos da indústria da construção civil, ele possui peculiaridades específicas quanto aos fatores determinantes de competitividade. Seria a construção pesada, que é a capacidade de gerenciamento de contratos e integração de produtos de subcontratantes escolhidos, bem como relacionamento com os detentores de tecnologia. As edificações residenciais seriam as casas, que o principal fator é o custo, tendo em vista que o produto final apresenta elevado valor. Preço e financiamento também são outros fatores na decisão do consumidor. As edificações comerciais, como hospitais, shoppings, hotéis, o fator crítico delas é a entrega, quanto rápido vai ser essa entrega, o prazo dessa entrega. Esses são os determinantes para essas construções. A construção civil está passando por um período de aquecimento, porque as grandes empresas e as escolas de ensino superior elas estão alavancando um grande número de empreendimentos para a nossa cidade. O valor das incorporações, obras e serviços realizados pela construção civil, ela teve um aumento em 2012 de 10,2% em relação a 2011. Porém, atualmente esse crescimento está acontecendo de forma um pouco mais lenta. Mesmo que a gente esteja passando por uma crise por causa da pandemia do Covid-19, a construção civil ainda é vista como uma ação muito positiva, assim mostrando a importância do gerenciamento de projetos na construção civil. A respeito dos resultados, foi classificado, então, o tempo de atuação das empresas, e também a quantidade de funcionários de cada uma.
As empresas que participaram do estudo, eles atuam no período de funcionamento relativamente novo, e demonstram que tem um foco se estabelecer cada vez mais no mercado da construção civil, tendo como atividades principais incorporações próprias e de terceiros. Também no portfólio dessas empresas, elas demonstram que incluem principalmente na construção, que estão incluídas principalmente na construção de obras públicas, condomínios e de casas e edifícios residenciais, prédios corporativos, comerciais e também de construções mais pesadas. Também demonstram a classificação da atuação das empresas no mercado, tipo obras públicas, condomínios e casas e edifícios residenciais. O gerenciamento e o planejamento é fortemente baseado no método do caminho crítico e na técnica de avaliação e revisão. Os fluxos das atividades conceituam de geração de valores e o ambiente de produção e a oportunidade de geração de aprendizados durante cada processo de execução. Também eles visam um impacto relativamente limitado e a eficiência das ações propostas e a clareza de alterações ou de eventos não programados no escopo do projeto e também durante a execução da obra. De acordo com a pesquisa e conforme a resposta das empresas que participaram do preenchimento do questionário, o objetivo do planejamento da obra é a preparação de um cronograma que atenta às datas de conclusão e finalização de um empreendimento, tentando sempre estabelecer o prazo estipulado pelo cliente. Isso significa estabelecendo metas que consigam ser alcançadas. Também esses cronogramas eles têm que retratar um planejamento de longo prazo e com bastante detalhamento, que estabelece todos os objetivos, também o ritmo do processo de produção. O planejamento da empresa está demonstrando o controle que possui com um plano formal e também na questão do detalhamento, sempre como prioridade da avaliação do processo de planejamento, a demonstração do controle semanal de todas as atividades executadas. A periodicidade deste controle também é um grande objetivo que deve ser demonstrado durante o projeto e também como repasse para o cliente, pois é uma forma de ter um controle de como está indo o andamento e execução dos projetos. Com posse desses projetos também, a localização da obra e tipologia é realizada uma reunião entre a equipe de planejamento e a equipe de produção para uma definição de um plano de ataque à obra, que no caso seria um plano de execução de melhor eficácia. É analisado como um todo, desde o projeto de arquitetura, passando pelas questões de movimentação de terra, sequência construtiva, organização dos fluxos de atividades, condições do clima e intempéries, quando pode ocasionar de isso afetar no
tempo de execução da obra, a logística e deslocamento de materiais e chegada de equipamentos em torno do canteiro, e também as demais intempéries que podem acontecer durante a execução da atividade. Também é importante ter uma noção de, às vezes, o projeto acabou sendo alterado devido a alguma necessidade. Isso também tem que ser registrado como medida de controle. A etapa de difusão e informação tem que também estar muito bem estabelecida em todas as empresas que participaram desse estudo, sendo normalmente empregadas através de relatórios e reuniões com os responsáveis do planejamento e do controle das atividades, tanto pela produção, demonstração de falhas quando ocorreram, e também na busca de um padrão dos procedimentos que foram utilizados durante a execução desse planejamento. Fato pelo qual o gerenciamento e o planejamento nos proporciona um padrão nas informações passadas pela empresa. A conclusão da pesquisa é que diversos autores consideram a importância da gestão e do controle. As empresas analisadas, elas adotam processos de planejamento e controle, mas esse planejamento e esse controle não é integrado aos demais departamentos. Ele é isolado. E o controle também não é utilizado como uma ferramenta de tomada de decisão. Então, conclui-se que todas as empresas analisadas nessa pesquisa, elas apresentam uma proposta de planejamento e controle. Eu escolhi outro artigo para comentar, um artigo que a temática tem relação com um artigo principal escolhido e apresentado. Então, esse artigo é da Juliana Borges e ele fala sobre a gestão de projetos na construção civil. A autora inicia comentando que a gestão de projetos vem sido estudada dentro da engenharia e da arquitetura e que essa indústria passa por algumas dificuldades. Dentre essas dificuldades está o próprio produto que vai ser confeccionado dentro do canteiro de obras, a mão de obra e o desperdício de materiais. Um item importante que a autora enfatiza é que nenhuma empresa sobrevive nesse mercado competitivo da construção civil se não integrar a gestão da empresa com a gestão de custos. O maior problema dentro do orçamento é a questão da mão de obra. As maiores falhas estão nas horas trabalhadas, porque para fazer o cronograma a gente precisa quantificar essas horas trabalhadas, a quantidade de mão de obra, e para saber isso é preciso uma experiência e uma vivência em grandes obras, ou uma quantidade significativa de obras. Então, se faz necessário adotar algum modelo de planejamento para que essas perdas não sejam mais recorrentes e que a mão de obra seja contratada de forma correta e que atenda à demanda daquela obra. Atualmente, com a ajuda da tecnologia, existem vários programas voltados à engenharia que podem ser utilizados para orçamentos, planejamento. Então, ficou muito mais fácil e mais preciso os orçamentos, porque eles são listados de forma exata, e o quantitativo, o valor, então isso acaba ajudando e reduzindo erros. Então, ao ver da autora, o maior problema está nos recursos humanos mesmo,
onde a mão de obra é pouco capacitada, treinada e especializada. A autora comenta também sobre a redução de perdas dentro do planejamento e cita o controle de qualidade, que ele serve justamente para esses casos. E a gente conta com normas para isso, e muitas indústrias e empresas adotam e até possuem uma pessoa só para controlar essa gestão de qualidade. Uma das conclusões da autora é que tanto o planejamento quanto todos os processos para a elaboração do projeto são essenciais. Todas as reuniões realizadas com especialistas também são essenciais nessa etapa. As ideias implantadas vindas dessas reuniões, quando elas são aplicadas, elas acabam gerando uma cumplicidade entre essas pessoas, e isso consequentemente faz com que as coisas andem, com que a obra esteja dentro do prazo, com a qualidade que eles prevêem, e que o envolvimento com o cliente também é muito importante, porque ele acaba tendo confiança na empresa. Também o controle de processos é primordial para a empresa poder evoluir nos seus processos construtivos. A redução de perdas, às vezes, pode ser solucionada de uma maneira bem simples, em alguma linha de processo ou a troca de algum sistema operacional. Isso já ajuda a mudar alguma falha que possa estar ocorrendo. E outro item importante para a redução desses custos é a padronização dos processos. Eu escolhi um outro artigo para falar, que é para compor o artigo científico que a gente também tinha apresentado, que ele fala também sobre a gestão o gerenciamento dos projetos de uma obra. E o nome desse artigo é A Gestão das Obras e a Produção de Resíduos na Construção Civil. Ele foi feito pela Dora Pinto Brasil e José Guimarães Filho. E ele fala um pouco do mau gerenciamento da gestão em relação aos resíduos sólidos, que é uma grande preocupação que eles têm, mas principalmente nas construtoras de pequeno a médio porte. Eles querem apresentar para essa empresa modelos inovadores que sejam sustentáveis e que capacitem a mão de obra, para que não venha a ter essa perda de materiais tão grande. Falar um pouco das causas dessa produção de resíduo, que pode ser devido às sobras de concreto ou argamassa pré-fabricada, os apertos de alvenaria não planejados, a ausência de padronização na aplicação de revestimentos, a destinação incorreta de resíduos sólidos, que eles não fazem a separação correta na hora de mandarem os resíduos para os devidos lugares, e a falta de capacitação técnica. Aí tem a análise das perdas na construção, que é a superprodução, que é as perdas por produção superior à esperada, a espera, que é a perda de tempo enquanto o produto é convertido, o transporte, que é a perda em tempo e esforço para o transporte de produtos e materiais, o processamento, que é a perda do produto no processo dele, o estoque, que é a perda no uso de uma grande quantidade de estoque, que mobiliza o capital, mão de obra, espaço físico e entre muitos outros. Os desperdícios nos movimentos, que é o desperdício de tempo, que é o desperdício de tempo na realização de uma tarefa dentro do campo de obra, do canteiro de obra. E tem um desperdício na elaboração de produtos defeituosos,
que é a perda física de material e de mão de obra. Então, o artigo que eu escolhi, ele visa apontar essas falhas que tem nesses projetos. É um erro de cálculo, na verdade, porque eles erram no projeto a quantidade de materiais que vão ser usados e acaba que sobra muito produto daquilo. E esse erro no projeto, no caso, é devido à falta de modulação e diagramação do ambiente, que faz acarretar a perda de materiais na construção, e acontece que isso gera um grande acúmulo de resíduos sólidos, o que prejudica muito o ambiente e também prejudica muito a obra, porque isso sai E vendo esses erros, eles analisaram algumas coisas que deveriam ser feitas para acabar com esses problemas. Então, o primeiro é realizar um planejamento base para todo o período da obra, buscar envolvimento das partes interessadas. O terceiro é definir o layout da obra com base nas atividades a serem desenvolvidas, aumentar a transparência do projeto, identificar as atividades diariamente na obra, manter o controle sobre a realização da obra, manter o controle sobre a organização e limpeza na obra e fazer uma verificação do desenvolvimento da obra ao terminar as atividades. Então, para concluir o meu pensamento desse artigo, eu penso que para resolver esse problema dos resíduos, o planejamento do projeto é muito importante para não ter esse problema. Um planejamento desde o início do projeto. E também a fiscalização é muito importante para que não tenha essa falha na superprodução de resíduos, e também a mão de obra capacitada. Acho que essas três coisas são as coisas mais importantes que solucionariam parte do problema, talvez grande parte do problema.